Olá, seja bem-vindo para mais uma aula que hoje vai ser sobre predicação verbal ou transitividade verbal. Na verdade, a aula de hoje vai ser sobre verbos transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, verbo de ligação e verbo intransitivo. Saber classificar corretamente esses verbos é dar a predicação do verbo ou a transitividade desse verbo. Vamos começar pelo verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? Vamos colocar aqui o exemplo no quadro. Se eu escrever para você a seguinte frase, ela comprou um livro. Ela comprou um livro. A gente tem aqui o verbo comprar, né? O verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa, não é isso? Quem compra, compra alguma coisa. O que ela comprou? Ela comprou um livro. Então, você tem esse complemento aqui desse verbo, um livro. Não é isso? Esse complemento aqui se refere a esse verbo comprar. Então, quem compra, compra um livro. Então, o nome desse complemento aqui, ele é objeto direto. Por que ele é objeto direto? Porque ele tem uma ligação direta com esse verbo aqui. Ele não tem uma palavrinha aqui no meio, tá? Ele tem uma ligação direta. Comprou um livro. Isso aqui é um objeto direto. Vamos entender agora o que é um objeto indireto. Se eu falar assim, ela precisa de um livro. Você já nota aqui que você tem o verbo precisa, né? O verbo precisar. Só que a ligação desse verbo com esse complemento aqui, ó, precisa de quê? De um livro. Você não vê que tem uma preposição aqui? Então, a ligação entre esse verbo aqui e esse complemento não é mais uma ligação direta, é uma ligação indireta. Por isso que o nome desse complemento aqui, ele é um OI, é um objeto indireto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o verbo comprou, que no caso aqui é um verbo transitivo direto. Nós vamos dar esse nome de verbo transitivo direto, nós vamos usar a sigla VTD, tá? Mas você anota aí no seu caderno que é um verbo transitivo direto. Aí daqui para diante a gente vai usar essa sigla VTD para facilitar para a gente otimizar o nosso tempo. E nessa frase aqui, ó, ela precisa de um livro, você não tem mais um verbo transitivo direto. Por quê? Porque esse verbo aqui, ele tem uma ligação indireta com esse complemento. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um VTI. É um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele tem um objeto indireto, tá? Nós vamos sempre usar essas siglas, tá? Objeto direto é OD, objeto indireto é OI. VTD, VTI. Então, aqui nós já vimos dois verbos. O verbo transitivo direto, que obrigatoriamente tem que ter um complemento. E qual é o nome desse complemento? Objeto direto. E nós temos aqui também o verbo transitivo indireto, que obrigatoriamente tem que ter um complemento, que é um objeto indireto, certo? Vimos esses dois verbos. Vamos ver agora um verbo que, por exemplo, não precisa de complemento. Esse verbo aqui, ele precisa desse complemento. Esse aqui precisa desse complemento. Vamos ver agora um verbo que não precisa de complemento. Por exemplo, se eu escrever assim, ó, ela dormiu. Acabou. Você nota que esse verbo não tem complemento nenhum? Não precisa de complemento esse verbo. Ele, por si só, tem um sentido completo. Então, esse verbo aqui, que não precisa de complemento, ele se chama verbo intransitivo. Ele é um VI, é intransitivo. Ele não precisa de complemento, esse verbo, tá?
Vimos então verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e o verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Ele por si só já tem sentido completo, tá? Vamos dar início aqui, vamos dar continuidade a um outro tipo de verbo. Eu falei aqui que existe um verbo que ele precisa de um complemento, um verbo que tem um complemento, que é o verbo transitivo direto, precisa do objeto direto. Nós temos o verbo transitivo indireto, que precisa de um objeto indireto. Mas nós temos um verbo que ele precisa desses dois complementos. Ele precisa de um objeto direto e de um objeto indireto. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu falar assim, ó, ela deu o livro para o filho. Ela deu o livro para o filho. Eu vou perguntar para você, ela deu o quê? O que ela deu? Ela deu o livro, certo? Ela deu o livro. E para quem ela deu esse livro? Para o filho, certo? Para o filho. Aí a gente vai ver aqui, esse complemento aqui, ele tem preposição? Não tem preposição. Ele tem uma ligação direta com o verbo. Então, o nome desse complemento é objeto direto. E esse complemento aqui, ele tem preposição? Tem. Para é uma preposição. Então, ele tem uma ligação indireta com esse verbo aqui, que é o verbo dar. Se ele tem uma ligação indireta, porque tem uma preposição aqui no meio, esse complemento vai se chamar OI. Então, o que acontece aqui nesse exemplo? Nós temos dois complementos ao mesmo tempo. Um objeto direto e um objeto indireto. Qual vai ser, então, o nome, qual vai ser a classificação desse verbo? Qual vai ser a predicação desse verbo? Vai ser um verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto, tá? Esse é um outro tipo de verbo. E o último verbo é o verbo de ligação. Você sabe o que é um verbo de ligação? Um verbo de ligação é um verbo usado para dar uma característica, um estado, sempre referente ao sujeito. Então, esse verbo de ligação, ele sempre vai estar relacionado a um estado, a uma característica relacionada ao sujeito. Vamos ver aqui um exemplo, se eu falar. Ela é bonita. Uma frase bem simples. Ela é bonita. Você não está vendo aqui que tem um verbo ser aqui? Ela é bonita. É um verbo que está indicando uma característica dessa pessoa, né? Então, esse verbo aqui se chama verbo de ligação. É um verbo de ligação, porque ele liga o sujeito a uma característica. E o nome dessa característica aqui é predicativo do sujeito. Tá? Nós vimos aqui, então, os 5 tipos de verbos que tem. E tem exemplos, assim, muito fáceis, né? Muito simples, para você poder entender, se familiarizar com esses termos e poder entender o que é uma predicação verbal, o que é a transitividade verbal. E quem estuda predicação verbal é essencial que saiba quais são as preposições, porque precisa saber identificar uma preposição para poder classificar o verbo, se ele é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, de ligação, tá? Vamos relembrar então quais são as preposições? Eu vou escrever aqui no quadro para você. Escreve aí no seu caderno, porque é importante relembrar quais são as preposições. Vamos lá. As preposições são a, ante, até, após.
com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sob, sobre e sem, e por último, traz. Essas daqui são as preposições que você precisa saber identificar, porque o que não pode acontecer é você errar a classificação, a predicação de um verbo, porque você não sabe preposição. Então, anota essas preposições aí no caderno que você precisa saber identificar o que é uma preposição. A, ante, até, após. Faz essa repetição. Quando você for estudar a preposição, fica repetindo que você vai acabar decorando nessa ordem, dessa maneira e nunca mais vai esquecer. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sob, sobre e sem e traz, tá? Essas são as preposições. Anota para não esquecer. Vou apagar aqui. Se por acaso não deu tempo de você copiar, claro, volta o vídeo e copia novamente. Eu vou colocar agora umas frases aqui um pouquinho mais complexas, tá? Para nós analisarmos juntos a predicação desse verbo. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tomem muito cuidado, que eu já tive aluno que na hora de fazer uma prova, o professor perguntou, dê a predicação dos verbos. O que esse aluno fez? Ele classificou os predicados. Ele classificou a frase predicado verbal, nominal, verbo nominal. Cuidado para não confundir, porque são palavras realmente parecidas. Predicação verbal e tipos de predicado. É comum, é normal confundir essas palavras no início da aprendizagem desse assunto. Mas fica atento a isso. Predicação verbal é dizer se o verbo é VTD, VTI, VI, VL e VTD, VTDI, tá? Fica atento a isso. Vamos ver agora umas frases aqui um pouquinho mais complexas. Se eu escrever, eu vou pegar frases aleatórias agora, tá? Fazer tipo um exercício com vocês e nós vamos analisar essas frases juntos. Se eu escrever assim, ó, ele... Essa caneta aqui tá falhando, deixa eu trocar aqui. Ele lutou contra os monstros. Ele lutou contra os monstros, tá? A primeira coisa, claro, que você tem que fazer é identificar o verbo. Qual é o verbo que tem aqui? Lutou, né? Ele lutou contra os monstros. Vamos analisar agora aqui essa frase. Quem luta contra alguma coisa, não é isso? Então, ele lutou contra o quê? Contra os monstros. Tudo isso aqui, qual vai ser o nome desse complemento? Vamos lá. Esse complemento tem preposição? Aí você vai falar, se eu não sei. Contra é preposição? Vamos ter que saber classe gramatical. Vamos relembrar? A, ante, até, após, com, contra. Tá vendo? Aí você já sabe que o contra é preposição. Identificou logo de cara que é preposição. Então você tá vendo que esse verbo aqui tem uma ligação indireta com esse complemento. Então, o nome desse complemento aqui vai ser um objeto indireto. E o nome do verbo, a predicação desse verbo vai ser VTI. É um verbo transitivo indireto, tá? Vou pegar aqui um outro exemplo, uma outra frase. Ela lhe entregou os livros. Ela lhe entregou os livros. O que nós temos aqui nessa frase? Qual é o verbo? A primeira coisa que tem que identificar é o verbo. Entregou.
Entregou. Eu vou perguntar para você, ela entregou o quê? O que ela entregou? Ela entregou os livros. Não é isso? Esse complemento aqui tem ligação direta com esse verbo? Tem alguma preposição aqui no meio? Não, não vai me dizer que os é preposição. Tá vendo como é importante saber classe gramatical? Aliás, eu costumo dizer que classe gramatical é tão importante na língua portuguesa quanto tabuada é importante na matemática. É como se a gente não fizesse nada de análise sintática, de análise gramatical, se não souber classe gramatical. Porque saber classe gramatical, o que é saber classe gramatical? É saber identificar um substantivo, um artigo, um pronome, um adjetivo, uma preposição. Isso é fundamental para o estudo assim, mais avançado da língua portuguesa. E de cara você está vendo aqui que os é um artigo definido, certo? Não é preposição. Então, ele tem uma ligação direta com esse verbo aqui. Se tem uma ligação direta, isso aqui é um objeto direto, certo? Só que olha só, não para por aí. Eu vou perguntar o seguinte, ela entregou os livros. A quem que ela entregou esses livros? Olha a preposição aí, ó. A quem? Ao lhe. Não foi ao lhe que ela entregou os livros? Então, esse pronome aqui, quando você faz a substituição do lhe, você vai fazer o seguinte, ela entregou os livros a alguém, não é? A ele, a ela, pode ser, seja lá qual for a pessoa. O lhe está representando alguém. Então, ela entregou o livro a alguém. Olha a preposição a aí. Então, você está vendo que esse lhe aqui, ele está funcionando como um objeto indireto. Por quê? Porque ele está tendo uma ligação indireta com esse verbo. É como se fosse entregou o livro a alguém. Não é isso? A alguém. Então, aqui você tem uma preposição obrigatória. E uma coisa muito importante, anota isso aí no cantinho do seu caderno. O pronome oblíquo lhe, ele sempre vai funcionar como objeto indireto, sempre. Ele não funciona como objeto direto. Sempre objeto indireto. O pronome lhe, tá? Se tiver um exercício de predicação verbal e você se deparou com o pronome lhe, pode ter a certeza que ele vai ser um objeto indireto, jamais um objeto direto, certo? Então, vamos ver aqui um outro exemplo. Fica muito atento com essa questão aqui do pronome oblíquo, porque é muito comum o uso dos pronomes oblíquos para substituir o objeto direto e o objeto indireto. Então, os pronomes oblíquos, eles funcionam muito como OD e como OI. Claro que você vai ter que analisar no contexto da frase para saber classificar esses pronomes oblíquos. Mas fique atento a esses pronomes na frase, porque às vezes, como eles são muito pequenininhos, o lhe, o os, te, então às vezes passa despercebido pelo aluno. Mas fica atento a essa palavrinha aqui pequenininha, que ela pode sim estar exercendo a função de um objeto direto ou de um objeto indireto. Vamos pegar aqui uma outra frase. Vamos ver aqui. Vou escrever aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Meu pai caminhou na praia. Meu pai caminhou na praia. Aqui, você tem essa frase aqui. Meu pai caminhou na praia. Qual é o verbo dessa frase? Primeira coisa, caminhou, né? Meu pai caminhou na praia. O que está acontecendo aqui? Vamos classificar esse verbo quanto à transitividade ou dar a predicação verbal. Caminhou. Você tem aqui na praia, não tem? Você não tem aqui na praia?
Aí você vai falar assim para mim, Ciel, tem uma preposição aqui. Na não é em, mas a. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Você vai ter que ficar atento aos adjuntos adverbiais. O que são adjuntos adverbiais? São aquelas palavrinhas que podem vir, que vem próximo de um verbo, que modifica um verbo e apresenta uma circunstância. Pode ser um adjunto adverbial de tempo, de modo, de lugar, de companhia, de meio, de instrumento e assim por diante. Você tem vários tipos de adjuntos adverbiais. Mas anota aí, adjunto adverbial jamais vai funcionar como objeto direto e objeto indireto. Porque é muito comum também acontecer do aluno identificar isso aqui como um objeto indireto, porque vê uma preposição aqui. Porque o na não é em, mas a. Aí o aluno fala, tem preposição. Se tem preposição, é um verbo transitivo indireto. Não é assim que funciona. Para ser transitivo indireto, tem que ter um objeto indireto, não um adjunto adverbial. Mesmo que esse adjunto adverbial tenha uma preposição, tá? Que é o caso daqui. Então, olha só. Ele caminhou na praia. Isso daqui é um adjunto adverbial. Tá? Isso aqui é um adjunto adverbial. Se isso aqui é um adjunto adverbial, esse verbo aqui, ele não tem complemento. Ele não tem nem o AD, nem o AE. Então, qual vai ser a classificação desse verbo? Qual é a classificação do verbo que não tem complemento? Você lembra? Vê aí nas anotações do seu caderno. O verbo que não tem complemento, qual é o nome dele? VI. É um verbo intransitivo. É um verbo que não tem complemento, certo? Cuidado com isso. Viu um adjunto adverbial que expresse lugar, tempo, modo, mesmo que tenha preposição, cuidado que jamais vai ser um objeto indireto, tá? Adjunto adverbial é uma função sintática. Objeto direto é outra e objeto indireto é outra, tá? Agora eu quero falar uma coisa muito interessante para vocês. Muita gente pensa erroneamente que o verbo ser vai ser sempre um verbo de ligação. Porque, afinal, assim, se a gente for parar para pensar de maneira geral, o verbo ser parece sempre que vai estar numa situação de mostrar uma característica de alguém, um estado de alguém, né? Ela é bonita, ela foi estudiosa, ela será coroada e por aí vai, tá? São verbos, parece que é um verbo que está sempre funcionando como um verbo de ligação, mas cuidado, nem sempre. É lógico assim que a maioria dos casos o verbo ser está funcionando sim como um verbo de ligação, mas pode acontecer do verbo ser funcionar como um verbo intransitivo. E como é que isso vai acontecer? É raro acontecer? É raro, mas é preciso falar, que vai cair numa prova, você precisa saber. Se eu colocar essa frase aqui, olha, essas canetas, a gente fica deixando elas abertas, elas ficam falhando. Deixa eu botar aqui, ó. Era uma vez uma princesa. Era uma vez uma princesa. Esse verbo aqui não é um verbo ser? Não é um verbo ser? Só que você vê nesse contexto frasal, esse verbo ser indicando alguma característica, indicando algum estado, não tá, né? Esse verbo ser aqui, ele tá indicando uma existência, tá? E quando você tem um verbo ser indicando uma existência, esse verbo aqui, ele vai ser um verbo intransitivo. Intransitivo. Você tem um verbo ser indicando uma existência, você tem um verbo intransitivo. Eu estou falando isso por quê? Porque, volto a dizer, erroneamente, muitas pessoas pensam que o verbo ser vai ser sempre um verbo de ligação. É claro que, repito, na maioria das vezes,
É dessa forma que ele se apresenta, mas existem casos sim e que ele pode ser um verbo intransitivo, e é super importante anotar isso para ter esse conhecimento, né? Na hora de fazer um exercício, na hora da questão de uma prova, tá bom? E para terminar, eu quero falar uma coisinha com vocês aqui. Eu falei que existe o objeto direto e o objeto indireto, não é? Existe o OD e existe o OI. Até aí tudo bem, você já entendeu o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto. O que eu vou querer falar com você agora é que existe um termo que se chama objeto direto preposicionado. Aí você vai falar, certo, mas pelo amor de Deus, objeto direto, a característica do objeto direto não é justamente não ter a preposição e o objeto indireto ter a preposição? Mas gramaticalmente existe sim esse termo que se chama objeto direto preposicionado. Vamos ver aqui um exemplo desse objeto direto preposicionado. Esse nome aqui eu vou até escrever, olha. Objeto direto preposicionado. Anota aí. Preposicionado. Tá? Lógico que você já está vendo aqui que objeto direto preposicionado é um objeto direto que tem uma preposição. Olha só se eu escrever essa frase assim, ó. O tigre comeu da carne. Aqui você tem o verbo comer, certo? E o verbo comer é um verbo transitivo direto, né? Só que nesse caso aqui, o verbo comer, ele tá com um objeto direto, sim, mas esse objeto direto tá com uma preposição. Aqui não é um D, mas A. Aqui não tem a preposição D. Então, esse complemento aqui, ele é um objeto direto, porque você tem um VTD aqui, um verbo transitivo direto, só que esse objeto direto tá com uma preposição, que não é necessária, por acaso ela foi colocada. Tá? Então, olha, o tigre comeu da carne. Você poderia falar muito bem, o tigre comeu a carne. Não poderia? O tigre comeu a carne. Aí aqui você tem um objeto direto. Aqui você tem um objeto direto preposicionado, certo? Tá? Agora eu vou te perguntar uma coisa. Aqui também você vai ter um VTD. Tá? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem duas frases aí. O tigre comeu da carne e o tigre comeu a carne. Eu vou perguntar, você acha que existe alguma diferença semântica entre essas frases? Ou seja, existe alguma diferença de significado entre essas frases? Ou você acha que é a mesma coisa? O tigre comeu da carne e o tigre comeu a carne. Você acha que é a mesma coisa? Olha só, existe sim uma diferença semântica entre essas frases. Se eu digo, o tigre comeu da carne, eu estou dizendo que o tigre comeu um pedaço da carne. Sobrou carne, tá? Se eu digo, o tigre comeu a carne, o tigre comeu a carne toda. O tigre comeu da carne, o tigre só comeu um pedaço da carne. Ainda sobrou carne para amanhã. Mas se eu falo, o tigre comeu a carne, aí não tem jeito, ele comeu a carne toda e não tem mais carne para amanhã, tá? Existe uma diferença semântica grande aí entre essas duas frases, tá? Então aqui você está vendo que existe esse objeto direto aqui, objeto direto preposicionado, tá? Você já sabe que é um objeto direto que aparece junto a um verbo transitivo direto e esse objeto direto tem uma preposição e que ela pode ser retirada, tá? E a frase vai continuar gramaticalmente correta, tá? Só que, deixa eu apagar aqui, não acabou. Deixa eu falar uma outra coisinha. Então eu falei para você que existe o objeto direto, né? Existe o objeto indireto. E existe o objeto direto preposicionado.
Eu vou dizer para você agora que sabe qual o outro tipo de objeto que existe? O objeto direto pleonástico. Você já ouviu falar nisso? Objeto direto pleonástico. Deixa eu escrever aqui esse termo também, ó. Anota aí, gente, que isso é importante, hein? Objeto direto pleonástico. Pleonástico. Vamos lá. Quando eu falo objeto direto pleonástico, o que essa palavra lembra? De pleonasmo, uma figura de linguagem pleonástica. E que figura de linguagem é essa? É aquela figura de linguagem que a gente fala alguma coisa que não há necessidade de falar. Por exemplo, subir para cima. O verbo subir já dá a indicação de que é para cima. Descer para baixo. O verbo descer já dá a indicação de que é para baixo. Que ninguém pode descer para cima, todo mundo tem que descer para baixo, certo? Então, o pleonasmo é a repetição desnecessária de um termo. É o mesmo caso aqui com o objeto direto pleonástico. É a mesma coisa. É um objeto direto que está sendo usado, mas de forma desnecessária. Por quê? Porque o objeto direto já foi dito anteriormente. Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Esse caso de objeto direto pleonástico não é muito comum encontrar por aí, né? A gente, quando vai escrever alguma coisa, é difícil a gente escrever. Deixa eu ver aqui o exemplo que eu peguei. Aqui. Vamos lá. Ó. O dinheiro eu o trouxe no bolso. O dinheiro, vírgula, eu trouxe no bolso. Uma coisa importante aqui, tá? Um parênteses. A regra, existe uma regra na língua portuguesa que diz que você jamais pode separar o complemento, o objeto direto e o objeto indireto com vírgula do verbo. Jamais. Você não pode escrever isso aqui, por exemplo, ó, eu arrumei, vírgula, o quarto. Isso aqui jamais pode acontecer, porque você não pode usar vírgula para separar o verbo do objeto direto ou do objeto indireto. Esse caso aqui é especial, porque aqui o que a gente tem é um objeto direto pleonástico. E nesse caso aqui, essa vírgula é permitida. Então, se eu falar assim, olha, o dinheiro eu o trouxe no bolso. Tá? O que eu trouxe no bolso? Não foi o dinheiro? Então, se eu estou falando assim, ó, o dinheiro eu trouxe no bolso. Você nota que esse o aqui é completamente desnecessário. Porque você sabe que esse o aqui está se referindo ao dinheiro. Você poderia falar, o dinheiro eu trouxe no bolso. Certo? Só que está sendo usado um objeto direto pleonástico, que como eu falei, se refere à figura de linguagem, que é um termo que está sendo usado na frase sem necessidade. Na verdade, esse termo está sendo usado para dar ênfase a esse objeto direto. Mas pode ser retirado aqui da frase. O dinheiro eu trouxe no bolso. Tá? Lembrando que se você tirar o objeto direto pleonástico daqui, essa vírgula não vai poder existir. Tá? Você tem que escrever direto. O dinheiro eu trouxe no bolso. Tá? Essa vírgula aqui só está aqui por causa do objeto direto pleonástico. Certo? Então, esse O aqui, isso é importante também. Esse O é que é o objeto direto pleonástico, tá? Não é o dinheiro, não. É esse termo aqui que é o objeto direto pleonástico, que está sendo usado sem necessidade, porque já está sendo dito aqui o dinheiro, está sendo repetido sem necessidade, certo? Acabou? Não acabou. Eu juro para vocês que é o último objeto que existe que eu vou falar para vocês. Como tem o objeto direto pleonástico, existe também o objeto indireto pleonástico. O objeto indireto pleonástico. Vamos ver aqui um exemplo? Eu prometo que é o último. Eu prometo que é o último. Deixa eu apagar aqui para escrever melhor. Objeto indireto
indireto pleonástico. Vai ser o mesmo caso do objeto direto. É um objeto indireto que tem uma preposição e está sendo usado ali para reforçar esse objeto indireto, que não haveria necessidade alguma da colocação dele na frase. Vamos ver aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui o exemplo que eu anotei. Aqui. Aos meus pais dedico-lhes este livro. Aos meus pais dedico-lhes este livro, tá? É, exatamente isso. Aos meus pais dedico-lhes este livro. Ele está dedicando esse livro aqui, você está vendo aqui, ó, ele está dedicando o quê? Este livro. É o objeto direto, certo? Mas ele está dedicando esse livro a quem? Aos meus pais. Objeto indireto, porque aqui você tem uma preposição. O aos é a mais os. É a preposição a mais o artigo os. Então, esse complemento aqui tem preposição, é um objeto indireto. Esse complemento aqui não tem preposição, objeto direto. Então, você tem aqui um objeto direto e um objeto indireto. Gente, e esse liês aqui, ó? Esse liês aqui não está se referindo ao pai? Aos meus pais? Aos meus pais dedico-lhes este livro. Esse liês aqui que é o objeto direto pleonástico, que está se referindo aos pais, que já foi dito anteriormente. Não havia necessidade alguma de estar usando esse liês aqui como objeto indireto. Certo? Agora eu acabei, não tem mais nenhum tipo de objeto. Então anota aí, objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico e objeto indireto pleonástico, certo? Em breve eu vou lançar lá no meu blog uma apostila, estou finalizando essa apostila só sobre predicação verbal. Assim que ela ficar pronta, eu acredito que seja daqui a uma semana ou duas, eu vou colocar o link aqui nos comentários dessa aula para que você possa ter acesso a essa apostila, que vai ser um material valioso de exercícios, só de exercícios, vão ser 30 exercícios de predicação verbal, que vai ser importante para você reforçar a aula de hoje. Porque a gente sabe que na língua portuguesa a gente aprende a parte prática, mas precisa exercitar. Aliás, a gente aprende aqui, a parte teórica, mas precisa exercitar na prática, que é fazendo exercícios. Então, lá no meu blog tem vários exercícios, vários assuntos. O endereço do blog é www.linguaportuguesa.blog.br, tá? É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deixem o seu curtir, se inscrevam no canal, convide os seus amigos a conhecerem um canal que pode ter muita gente. De repente você conhece um amigo, um primo, um irmão, que de repente essa aula pode ser útil. Divulgue e eu agradeço a sua divulgação. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e até a próxima aula, com um novo assunto, com um novo conhecimento da língua portuguesa. Obrigada!